Irmãos queridos, mais uma alegria, mais uma vez, com alegria, estamos chegando até o recesso dos lares das famílias de nossa igreja para mais um estudo da Palavra de Deus. Hoje, quarta-feira, dia de culto de oração, nós estamos desejosos que os irmãos estejam fazendo desta reunião em seu lar também um momento em que estejam diante do Senhor, intercedendo pelos nossos queridos, irmãos que estão enfermos, não com Covid, não temos nenhuma informação precisa nesse sentido, mas irmãos que estão cansados, estão saudosos, estão desejosos de sair à rua e não estão podendo e estão enfermando-se emocionalmente. Oremos também, irmãos, para aqueles queridos e alguns irmãos de outras igrejas que estão envolvidos com o Covid-19. Coloque diante do Senhor. Ore também pela nossa convenção, as suas responsabilidades, pelo pastor Newton, a presidência, a diretoria da Convenção Batista Carioca, que tem sobre os ombros a grande responsabilidade com pagamentos, com compromissos, e nesse tempo nós estamos sentindo estar sendo difícil resolver os problemas que vão surgindo. Nós esperamos no Senhor poder sair rápido desse embaraço para voltarmos às nossas atividades convencionais plenas. Nós queremos, nesse instante, irmãos, agradecer as várias equipes da igreja, as Déboras que têm mantido o seu trabalho, o seu culto de oração pelos filhos. Nós louvamos as irmãs pelo empenho, pelo envolvimento. Ainda hoje estava ouvindo a Eunice gravando lá no vídeo uma palavra para as irmãs. Nós estamos felizes pelo envolvimento das irmãs. Também queremos agradecer o pastor Wagner e a irmã Ângela, que estão tentando manter e estão mantendo em atividade os nossos PGMs. Nós louvamos a Deus pela vida da irmã Esther, que ativou a EBD Mirim, o nosso Ministério Infantil, está dominicalmente reservando um espaço, um horário para as nossas crianças. Tentem, se você não sabe o horário, tentem entrar em contato com a nossa secretaria. As irmãs aqui da secretaria terão prazer em orientar e dar a informação. Também nós queremos destacar que a classe do pastor Wagner está funcionando. A classe de líderes de PGM continua ativa, continua funcionando. Entre em contato com eles se você deseja participar dessa classe. Ela está funcionando online e dominicalmente. Lembro também aos irmãos que no sábado pela manhã nós temos a nossa EBD. A irmã Legna, diretora, tem estado à frente para o trabalho acontecer. A irmã Cláudia está fazendo o estudo no livro de Efésios. Então, a nossa igreja se mantém em atividade. Muito breve, nós teremos alguma atividade também para os jovens. Estamos planejando, está sendo planejado, o pastor já foi consultado e nós esperamos que a nossa igreja continue ativa, vigorosa, vibrante, como sempre foi. Quanto aos decretos, quanto ao posicionamento das autoridades em relação ao retorno, nós vamos caminhar com calma. Eu quero primeiro ver como tudo acontece, para então tomar as decisões a nível congregacional. Não queremos reiniciar e depois ter que parar. Então vamos aguardar um pouquinho, mas o pastor está atento e trará as informações devidas no devido tempo. Essas são as palavras iniciais para o estudo dessa noite. Vamos orar e passamos ao estudo da palavra. Pai querido, nós te agradecemos pelo privilégio de, como igreja,
estarmos em atividades, mesmo nesse tempo difícil, nesse tempo de dificuldade. Te agradecemos, Senhor, por toda a equipe que está empenhada, ativa, alegre, vigorosa na preparação da programação. E nós te agradecemos também, Senhor, pelo alcance que estás proporcionando através do recurso da mídia. Estamos falando para tantas famílias que em outra situação não estariam nos ouvindo, mas estamos alcançando seus corações, seus lares, mesmo fora do nosso estado, fora do nosso país. Nós te louvamos por isso e pedimos a tua orientação em como continuar depois, quando tudo voltar ao normal. Oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós estaremos estudando hoje sobre a origem do mal. A Bíblia não dá muitos esclarecimentos sobre a origem do mal. Embora não dê detalhes sobre a razão, como e por que Lúcifer e 1/3 dos anjos com ele perderam o status de santidade e pureza, o que se infere sobre o tema na Bíblia é que Lúcifer pecou e transformou-se na origem do mal, pelo mal que fez do uso arbitrário que pelo uso do livre-arbítrio que Deus inserira no seu ser ao criá-lo. Lúcifer livremente escolheu desobedecer às ordens de Deus em relação a servir a criatura humana. Os teólogos que se dedicam ao estudo sobre a queda de Lúcifer e o surgimento do pecado situam essa época em uma data posterior ao 6º dia da criação, portanto, posterior à criação do ser humano, imagem e semelhança do Criador. Essa interpretação baseia-se no fato de que, ao longo dos dias da criação, até o final, à tarde do 6º dia, quando o homem foi criado, Deus ter verificado e ter declarado que estava tudo muito bom, estava perfeito, estava em ordem. Lá no capítulo 1, versículo 31, nós encontramos esse registro. E viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom, e foi a tarde e a manhã o dia 6º. A interpretação mais comum entre aqueles que se dedicam a pesquisar sobre essa questão é que a queda do anjo de luz se deu por causa do orgulho vaidoso que o levou a desejar usurpar a glória que pertence só a Deus, que só a Deus é devida. Leio os textos de Ezequiel, capítulo 28, versículo 11 a 19. Veio a mim a palavra do Senhor dizendo: leva esta palavra de lamentação ao rei de Tiro e diz-lhe assim: assim diz Jeová, assim diz Yahvé, tu és o aferidor da medida, perfeito em sabedoria, perfeito em formosura. Estavas no Éden, jardim de Deus, eras o querubim ungido, como protetor te estabeleci no Monte Santo, entre os anjos andavas. Eras perfeito em teus caminhos, desde que foste criado, até que em ti se achou iniquidade. Na multiplicação de tuas ações, se encheu o teu ser de violência e pecado, pelo que
te lancei profanado fora do Monte Santo e te fiz perecer, ó querubim protetor, entre as pedras fogueadas. Por causa da tua formosura, corrompeste o teu ser e por terra te lancei. Por causa da multiplicação da maldade em ti e pela injustiça de tuas ações, profanastes teu santuário, tua santidade, e te tornei cinzas sobre a terra. Todos os que te contemplarem entre os povos se espantarão e nunca mais serás para sempre. Preste atenção nessa troca de tempo verbal, porque essa colocação no futuro tem a ver com o nosso futuro mesmo. O que vai acontecer com Satanás lá na frente. Esse texto descreve, meus irmãos, em linguagem metafórica, com referência ao rei de Tiro, a origem e a natureza de Satanás. O rei de Tiro, em sua arrogância, absoluta crueldade, abra um parênteses aqui para lembrar uma expressão muito usada nossa. Nós usamos a expressão tirania. Tirania tem a ver com esse rei de Tiro, maldoso, perverso. Então, o rei de Tiro, em sua arrogância, absoluta crueldade e soberba, foi a encarnação diabólica e satânica do mal, assim como foi a serpente no Éden, e o será o anticristo no período da tribulação, que virá sobre o povo de Deus e sobre a humanidade. O profeta Ezequiel usa o rei de Tiro como metáfora para uma linguagem simbólica, em linguagem simbólica, referir-se à criação e queda de Lúcifer. O texto profético compara o rei de Tiro ao anjo de luz, a estrela da manhã, que estava no Éden, jardim de Deus, mas que tornou-se arrogante, cruel, maldoso e cai por causa da sua soberba. Lúcifer, o majestoso anjo, o mais perfeito entre os seres angélicos, o mais glorioso diante de Deus, ambicionou elevar-se acima do nível que o Senhor o designara e por isso foi expulso do lugar santo e destinado à destruição. A afirmação textual que estabelece o paralelo entre Lúcifer e o rei de Tiro é o versículo 15 que diz: naquele tempo eras perfeito e irrepreensível em teus sentimentos e atitudes, desde o dia em que fostes criado, até que se observou em ti malignidade. Ninguém nasce perfeito, todos pecamos, o rei de Tiro também. Essa referência é uma referência a Lúcifer, o anjo de luz, que foi criado perfeito, e perfeito esteve até que se achou nele malignidade e caiu. Leio outro texto, Isaías 14, versículos 1, 3, 5 e o versículo 17. Porque o Senhor se compadecerá de Jacó e ainda elegerá Israel e o porá na sua própria terra, e com ele os estranhos se achegarão à casa de Jacó. Uma referência ao futuro de Israel, mas também uma referência escatológica ao nosso futuro e um tempo em que Israel estará como centro do mundo e as nações buscando, se achegando à casa de Jacó. Continuando o texto de Isaías. E acontecerá que no dia em que o Senhor vier, proferirá esse dito: quebrantou o Senhor o bastão dos ímpios, o cetro dos dominadores, aquele que feria os povos com furor, com praga incessante, e com ira dominava as nações, agora é perseguido sem que ninguém o possa ajudar.
Outra referência no texto a Satanás, colocando lá na frente, na vinda do Senhor. Já descansa sossegada toda a terra, continua o texto, já descansa sossegada toda a terra, exclamam jubilosos. Até as faias se alegram e os cedros do Líbano dizem: o inferno, desde o seu mais profundo, te sai ao encontro na tua vinda, para despertar por ti os mortos e os príncipes da terra. Estes todos te dirão: tu adoeceste como nós, e foste semelhante a nós. Caíste do céu, ó estrela da manhã, filha da alva, e foste lançado por terra, tu que enfraqueces as nações. Tu que dizias no teu íntimo: vou subir ao céu, acima dos anjos de Deus, e estabelecer o meu trono no monte da congregação celeste, e ali me assentarei. Subirei acima das nuvens celestes, e serei como o Altíssimo. Contudo, levado serás ao inferno, ao mais profundo abismo. Aqueles que te contemplarem perguntarão: não eras este aquele que fazia estremecer a terra e causava tremor nos reinos? Não era esse que punha o mundo como deserto e assolava as cidades? Uma referência, irmãos, a Satanás, quando será lançado no fosso, no lago de fogo, no fosso profundo, no profundo abismo, isso depois da volta do Senhor, na consumação de todas as coisas. Mas voltando ao nosso comentário, esse texto refere-se a Lúcifer, mas a analogia aponta para o homem do pecado, o anticristo, a encarnação satânica, um líder político mundial que surgirá nos dias finais relativo ao período da tribulação. Por isso, ainda há pouco pedi que estivessem atentos ao texto que fala do futuro. A queda do mal está ligada à compaixão de Deus por seu povo. Por mais exaltado que o anticristo possa vir a ser, possa vir a se achar, até imaginando ser uma divindade semelhante a Jesus, ele seguirá o mesmo caminho de todos aqueles que um dia se imaginaram divinos e mortais à sepultura. Essa referência, então, é relacionada ao anticristo, um homem que vai encarnar a pessoa de Satanás, o diabo, e ele vai ser lançado juntamente com a besta, com o falso profeta, no profundo abismo, e as pessoas vão se admirar da derrota dele. De acordo com essa interpretação de Lúcifer ser a origem do mal, como é que surgiu? De acordo com essa interpretação, Lúcifer recusou-se a servir a criatura humana conforme determinado por Deus e perdeu seu status de perfeição e tornou-se a origem do mal. Esta linha interpretativa se adequa ao fato de tudo estar bom até o término do sexto dia, o sexto dia à tarde. Já lemos o texto, Gênesis 1:31. O que dá para entender que o Senhor declara, e também porque o primeiro castigo foi pronunciado contra Satanás na maldição lançada sobre a serpente, contra Satanás. Gênesis 3, 14, 15. Deixa eu repetir esse parágrafo porque meu pensamento ficou um pouco embolado aqui. Essa interpretação se adequa ao fato de tudo estar bom, e essa é uma declaração bíblica, em Gênesis 1:31, até o término do sexto dia. O que dá para entender, porque o Senhor declara assim, é Deus quem diz está bom, está muito bom. E também essa interpretação, porque o primeiro castigo, o primeiro pronunciamento, a primeira sentença contra o pecado foi contra Satanás, lá no Éden, na maldição lançada sobre a serpente. E está registrada em Gênesis 3, 14 e 15. No Apocalipse, o apóstolo João identifica o dragão como
a figura do diabo, ou seja, a antiga serpente que se chama Diabo e Satanás. Pode conferir lá Apocalipse 12, 9 e Apocalipse 20, versículo 2. Assim, podemos situar a queda do anjo de luz, sua metamorfose para o diabo e Satanás, ao surgimento da malignidade e a iniquidade, identificando o seu pecado ao momento que ele, usando um animal irracional, a serpente, induziu Eva a desobedecer a Deus. Lúcifer é um ser criado, Lúcifer é um espírito criado, e espírito não tem forma, não tem corpo. Por isso, ao se metaforizar, se transformar em Satanás, querendo levar a mulher a pecar, ele precisou usar o corpo de um animal, no caso a serpente, para atrair a atenção da mulher e poder falar com ela e por ela ser obedecido. Na minha opinião, o pecado de Lúcifer foi uma combinação de orgulho, desobediência e rebeldia. Movido por vaidoso orgulho, Lúcifer optou por desobedecer ao Criador. E não obedecendo, conflagrou uma rebelião contra Deus, o Criador, induzindo a criatura humana à desobediência, levando-a à queda espiritual. A conclusão a que chegam os teólogos é que a queda do anjo de luz, sua consequência, transformação no diabo e Satanás, e a queda de milhares de anjos que se transformaram em espíritos perturbadores, conhecidamente denominados demônios, se constitui um dos maiores mistérios da revelação divina, que se adequa ao texto de Deuteronômio 29, 29. Há segredos que pertencem ao Senhor. E se é segredo, é só uma pessoa. Não existe segredo com duas pessoas. Só uma pessoa mantém segredo. Então, esses mistérios, esses segredos, estão com o Senhor. Talvez, a minha sugestão é aguardarmos para obter essa resposta, para quando chegarmos à presença de Deus nos céus. E isso aí, eu não sou originário nessa ideia. O apóstolo Paulo pensava assim, 1 Coríntios 13, 12. Agora conhecemos em parte, e então conheceremos como também somos conhecidos. Então, quando chegarmos lá, nós saberemos todas as coisas. Criado originalmente para cumprir os propósitos de Deus, Lúcifer foi designado junto com uma legião de anjos sob sua supervisão para ajudar a criatura humana, um ser criado com corpo, alma, espírito e semelhante ao Criador. Lúcifer era o líder da missão. Ele é chamado pelo Senhor como príncipe dos ares, um querubim com poderes especiais, dentre os quais o de livre arbítrio, poderes que deveria usar em prol de sua missão em favor da humanidade. Livre arbítrio é poder pensar, tomar decisões, decidir, independentemente da vontade e decisão de Deus. O homem também possui esse poder. Pensando independentemente do Criador, o anjo de luz gerou um sentimento orgulhoso, vaidoso, e este degenerou-se em ciúme com relação à criatura humana. E ele decidiu induzir o ser humano à desobediência a Deus e obediência a ele. E aí, toda a tragédia do pecado, pois a desobediência geraria o mal com uma série de consequências na natureza humana. Lúcifer era o querubim mais belo, inteligente, capaz,
o principal entre os anjos e arcanjos, chamado, como já disse há pouco, príncipe dos ares. E os textos estão lá. Ezequiel 28:12. Eras perfeito, eras formoso, cheio de sabedoria. Ezequiel 28:12 a 15. Outro texto que destaco, ainda em Ezequiel 28, só que no versículo 13. Estavas no jardim, estavas no Éden, jardim de Deus, antes do pecado. Ainda um outro texto, versículos 15 e 16. Eras originalmente perfeito. Suas ações eram perfeitas até que achou em ti iniquidade. E então se encheste de violência e maldade. A causa da queda de Lúcifer foi a vaidade por causa da sua formosura e esplendor de sua beleza. A vaidade o levou ao orgulho e o orgulho a desejar a adoração dos seres humanos e o reconhecimento do seu esplendor pelos anjos. E nesse sentido, desejou usurpar a adoração que só a Deus é devida. Versículo 17. Ilustrativamente, o texto de Ezequiel é uma alusão ao rei de Tiro, que em dado momento do seu reinado passou a se imaginar uma divindade e a se intitular divino, exigindo reverência cerimoniosa como a Deus. O rei de Tiro, porém, foi reduzido a nada. Seu reino virou cinza num fulminante ataque babilônico. Lúcifer era um querubim perfeito e bom até que permitiu-se metaformizar-se em Satanás. O vocábulo Satanás significa opositor, inimigo de Deus, inimigo de tudo que é consagrado a Deus. Destituído de sua pureza, majestosa santidade e perfeição, Lúcifer tornou-se mau, perverso, corrupto, totalmente profano e dedica sua existência a corromper o homem. Nessa condição de anjo mau, Lúcifer foi expulso do paraíso divino, perdeu o acesso ao lugar santo onde Deus, Criador, o Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador, fisicamente está. Transmutado em diabo, Satanás, lançado para fora do santuário celeste com 1/3 dos anjos que seguem suas ordens e se constituem os espíritos imundos, comumente chamados demônios, Lúcifer perdeu eternamente suas prerrogativas de ser angélico a serviço de Deus e se dedica com empenho na missão autoimposta de desviar os seres humanos dos propósitos para os quais Deus nos criou, enquanto aguarda o futuro apocalipse, quando será eternamente destinado ao estado infernal, ao chamado lago de fogo, onde será atormentado para todo sempre, no qual este planeta se transformará. Mateus 24:41, 2 Pedro 3, 7 e 10 e Apocalipse 20, versículo 10. Por favor, consultem esses textos em suas Bíblias, são textos escatológicos. O fim da atuação maligna se dará de forma fulminante, como aconteceu ao rei de Tiro. Jesus virá, porá fim ao seu governo ditatorial no mundo, quando ele estará na pessoa do anticristo perseguindo a igreja, perseguindo os judeus, perseguindo aqueles que são queridos do Senhor. Mas fulminantemente ele será destituído do seu trono, do seu poder e lançado nas profundezas do abismo. Amados, não deveis subestimar Satanás, não deveis subestimar o diabo. Ele é nosso adversário, ele é mau, ele é traiçoeiro
e se esforça para nos desviar dos propósitos de Deus e dos propósitos que Deus tem para nós. Os textos de Isaías e Ezequiel é um explícito motejo contra os reis da Babilônia e Tiro, que se imaginavam divindades e requeriam reverência, respeito, honra, temor cerimonioso que só a Deus é devido. O texto de Isaías, o profeta messiânico, foca o rei babilônico, mas metaforicamente refere-se a Satanás numa afirmação profética futurista, pois na tribulação após o arrebatamento da igreja e antes da vinda de Cristo, Satanás, como anticristo, dominará as nações, postando-se como Deus, após o que será precipitado no abismo, no reino dos mortos, como dizem os hebraístas. Ezequiel e Isaías utilizam as figuras do rei de Tiro e Sidom, Tiro e Babilônia, para referirem-se a Lúcifer em sua queda espiritual e transmutação de um anjo bom em um anjo mau. Ezequiel 28, 12 a 17. Eras perfeito, permitam-me repetir a propósito. Eras perfeito, tinhas o selo da perfeição, a marca de qualidade, eras belo e formoso. Versículo 12. Versículo 13. Estavas no jardim de Deus, coberto de pedras preciosas. Eras um ser angélico de esplendor incomparável, de incomparável beleza, é o que o texto está dizendo. Estavas com o querubim da guarda e tinhas acesso ao monte de Deus, tinhas acesso direto à presença onde Deus estava. Versículo 14. O querubim da guarda tem, e Lúcifer tinha acesso direto a Deus para receber instruções que deveriam executar na comunicação entre Deus e os homens. Lúcifer possuía trânsito permitido à sala do trono celeste, e no Éden, paraíso terrestre do homem, ele tinha como a principal função, com os anjos sob sua guarda, a supervisão do ser humano, auxiliando o homem no desenvolvimento da sua humanidade para a glória do Criador. Eras perfeito em teus caminhos, continua o texto, eras perfeito em teus caminhos, desde que foste criado, até que se achou em ti iniquidade. Versículo 15. Teu coração se encheu de violência e pecado, e fostes expulso, profanado do monte de Deus. Versículo 16. A causa da sua queda, o esplendor da sua formosura, que gerou em ti orgulho e vaidade, e que o levou a desejar usurpar a posição divina. Versículo 17. Deixa-me resumir como uma conclusão o estudo de hoje. Eu não sei se fui bem claro, se ficou dúvida na mente dos irmãos, podem me acionar, eu terei prazer em ajudá-los. Mas deixa eu tentar um resumo aqui. Lúcifer, um dos querubins mais belo, perfeito, inteligente, dotado de poderes especiais para a missão que desempenharia, dotado do poder do livre-arbítrio, capaz de pensar, tomar decisões próprias, independentemente de Deus, para o bom êxito da sua missão, foi criado para ajudar no desenvolvimento do homem e na manutenção progressiva da terra. Lúcifer deveria cuidar da criatura humana, cuidar do ser humano, ser criado à imagem e semelhança do Criador.
um ser dotado de matéria física, portanto, diferentemente dele, que é um ser espiritual sem forma. O homem, voltando ao homem, o ser humano dotado de matéria física, alma e espírito, a quem Deus entregara o domínio do planeta Terra. Ele deveria nos ajudar nisso aí. No entanto, Lúcifer permitiu-se envaidecer por causa do seu esplendor e desejou usurpar de Deus o culto que a criatura humana prestaria a Deus. E aí, agiu para que o homem fosse desobediente a Deus e lhe obedecesse. Foi assim que Lúcifer transformou-se de querubim ungido, ungido significa separado, em um anjo mau. De Lúcifer, que significa anjo de luz, em Satã, senhor das trevas, inimigo de Deus. Derrotado no seu intuito vaidoso, sabendo que não poderia vencer Deus nos céus, na terra ou em qualquer parte do universo, Satanás elegeu o coração, a alma humana, para exercer seu usurpante e nefasto domínio. Sendo que ele não tem poder sobre a alma humana. Ele só tem poder sobre a alma humana se o humano o permitir. Mas ele está aí tentando o domínio. Como Satanás se aproximaria do homem, agora que estava destituído da sua função, voltando lá ao Éden? Sagaz, Satanás estabelece uma estratégia inteligente que se mostrou e tem se mostrado eficaz. Ele utilizou-se de um animal irracional, uma serpente, escolhida dentre os animais no Éden. Segundo a própria palavra, registro na palavra de Deus, feito por Moisés, um dos animais mais astutos, para astutamente se aproximar da mulher, também estrategicamente escolhida para ser tentada, e a utilizou para enganar e derrubar o homem. Satanás é um ser espiritual, não tem corpo físico, não tem forma, e precisa de um outro ser fisicamente criado para comunicar-se com o homem. Satanás precisa de um corpo para atrair a tentação, precisou de um corpo para atrair a atenção da mulher, e incorporou-se na serpente para falar com Eva. Não foi a serpente que falou. Nenhum animal jamais falou. Animal não raciocina, não dialoga. Quem dialogou com Eva foi o diabo. Nesse mesmo sentido, para exercer no mundo o seu governo destruidor, ele vai se utilizar de um homem para apresentar-se como o anticristo. Nesse mesmo sentido, ele, cumprindo a profecia lá do Senhor Deus, quando falou que Satanás feriria o calcanhar, né, daquele que esmagaria a cabeça da serpente, isso aconteceu na morte do Senhor, quando ele foi traído, Jesus foi traído. Satanás tomou Judas, escapou o nome do cidadão, tomou Judas, e o texto diz que Satanás o tomou e ele saiu apressado para fazer o que tinha que fazer. Bem, termino aqui, espero que tenham entendido bem, né? Essa parte é muito importante. Se não entenderam, por favor, me comuniquem, eu vou repetir. Mas, se ninguém reclamar, eu vou avançar. Na próxima semana, estaremos continuando, estaremos na sequência para frente, falando sobre humanidade, depois sobre a queda do homem, a contaminação do pecado na humanidade, e aí vamos seguindo depois
eu anuncio as outras partes. Vamos orar ao Senhor e espero então os irmãos no próximo sábado, às 9 horas, para o estudo com a nossa educadora religiosa, livro aos Efésios. Leiam esse livro. E no próximo domingo, irmãos, nós estaremos ministrando a ceia do Senhor. Estaremos ministrando a ceia do Senhor. O pastor estará pregando domingo pela manhã e à noite. Que Deus nos abençoe, amados. Pai querido, te agradecemos pelo privilégio desse encontro, a oportunidade, ó Pai, de estarmos tratando desse assunto importante para nós, para conhecermos, ó Pai, o que envolve a nossa vida e respostas, ó Pai, para a luta espiritual que, como seus filhos, travamos neste mundo. Pai, livra-nos do mal, dá-nos poder redobrado da Tua graça e poder e vigor espiritual para dizer não à tentação, não ao diabo, não a Satanás, não ao pecado que tão de perto nos rodeia. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a todos.